Faltam 6 minutos para as 9 da manhã. Bom dia. E agora o Homem que Mordeu o Cão, uma oferta da primeira corrida Montepio. Corremos uns pelos outros. Inscreva-se e ajuda a Cruz Vermelha Portuguesa. Homes Place, agora com a nova adesão sem fidelização. Saiba mais em homesplace.pt ou visite um clube. E se precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais, chateie o 1820, o número que diz tudo. Título deste episódio: para muito viver, lavar as mãos na sanita é o que teremos de fazer. O homem que mordeu o cão. Ditado popular. Não. Passo a explicar. Um dos grandes protagonistas desta semana é um senhor etíope que dá pelo nome de Dacabo Eba. E Eba dá cabo daquilo que são as expectativas da duração da vida de um ser humano. Obrigado. Não foi fácil isso, não foi fácil. É bom, obrigado. Ele não tem nenhum documento que prove o que ele diz, mas o que ele diz é que é o homem mais velho do mundo, tendo, diz ele, a bonita idade de... Oh meu Deus! A bonita idade de 160 primaveras. Epá, não pode. Sabes que eu já vi uma fotografia dele e nem sequer aparenta ter... Não lhe dava mais de 120? Não lhe dava mais de 120, sim. Portanto, não pode ser. 130, Bom, vai. ele oferece o corpo dele à ciência, se lhe quiserem fazer testes para comprovar isto, já que ele não tem nenhum documento que prove. A ciência já disse, mas múmias já temos muitas. Deixa lá isso. Deixa lá isso, já temos muita múmia. O problema é que ele ir desde a casa dele até à ciência, desfaz-se pelo caminho. Ele diz que faz questão de ser submetido a testes para que o mundo saiba que está ali um homem que, já adulto, viu a passagem do século XIX para o século XX. A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial. Este homem viu tudo. E ele deu uma entrevista à estação estatal da Etiópia e parece que é tão credível a contar a sua história que o repórter que o entrevistou diz estar convencido que sim, que está ali um homem que viveu 160 anos. A confirmar-se que este tipo nasceu em 1853. Isto é a maior descoberta de sempre. E caramba, quem vive até aos 160 anos vive até aos 200. Se a morte não chegou agora, também espera mais uns meros e curtos 40 anos. Cada vez, se calhar. Sim. Calma, que o senhor já tem 160 anos, não é? Sobre o aspecto deste indivíduo, lá está. Eu acho que podia ser pior. É claramente um senhor bastante encarquilhado. Na verdade, se ele estivesse deitado numa vitrine num museu, passava bem por uma múmia, razoavelmente bem conservada, mas uma múmia, não é? Mas olhando para ele, entre as coisas fenomenais que ele contou está uma vívida coleção de memórias sobre a invasão da Etiópia pela Itália em 1895. E esta frase magnífica, que para mim é a frase da manhã: quando a Itália invadiu a Etiópia, eu tinha 2 esposas e o meu filho já tinha idade para ter o seu rebanho. Extraordinário. Oficialmente, a pessoa mais velha do mundo é a senhora japonesa Misao Okawa. Tem 114 anos e é provável que o senhor etíope olhe para ela e diga: maldita juventude, sempre a roubar o lugar aos mais velhos. E é provável que ele diga também: 114 anos, deve ser pouco boa. E agora a história assustadora da manhã. Antes disso, eu quero partilhar a minha experiência. Eu sou obcecado com a higiene quando entro numa casa de banho pública. Então, quando entro com o meu filho, a quantidade de vezes que eu lhe digo: não toques em nada, não mexas em nada, eu pareço a assaltar o meu, porque digo: mãos ao ar, mãos ao ar. Sim, Sim, é ótimo dizer mãos ao ar. Sim. Mas é assustador, eu fico completamente histérico. E se eu pudesse, eu desenvolvia a técnica de abrir sanitas em casas de banho públicas com o poder da mente, para não lhes tocar. Eu gostava de ser um Uri Geller dos urinóis. Não fazes aquilo de... Uri Geller ou urinol? Não fazes aquilo de carregar no autocolismo com o cotovelo. Eu faço isso. Eu faço o contorcionismo nas casas de banho públicas, porque eu tento não tocar com as mãos. Só que isso é estúpido, porque depois lavas o cotovelo, não levas as bactérias mas tu não nas mãos, mas repara, todas no cotovelo. Está bem, mas tu não levas o cotovelo à cara. Não pousas o cotovelo. Repara, se pousares o cotovelo na mesa e se depois eu, como é um hábito que eu tenho, for lamber a mesa, vocês sabem, não é? É uma coisa que eu gosto de fazer, é lamber mesas. Isso eu já estou é a ficar com as tuas bactérias.
Bom, Agora perdeste, não foi? Perdi. Sim. Não se percebe o que é que se perdeu. Estamos a falar de Uri Geller e Grinola. Vocês poderão questionar-me, mas porquê é que se vais à casa de banho? Sim. Ok. Se vais à casa de banho fazer xixi, porquê é que não usas os urinóis? Que é só estar de pé em frente àquilo e fazer. Então, se vais à casa de banho fazer xixi, porque é que não usas urinóis? Que é só de estar de pé de frente àquilo e fazer. Pá, velho, muito bem. Eu respondo porque os urinóis, uns ao lado dos outros, são das invenções mais desrespeitosas da humanidade. Vocês, Wanda, claro que sim, mas Pedro e Vasco já entraram numa casa de banho de senhoras. Por acaso elas têm sanitas umas ao lado das outras sem separação entre elas? Não têm. As mulheres têm sempre privacidade e nós não. A sociedade criou esta ideia de que nós, homens, não nos importamos de meter o nosso Fernando Augusto de fora em frente a outros homens. Gosto de pensar que é ouvintes com o nome Fernando Augusto. E que neste momento estão homenageados. Neste momento estou a pensar, mas Sim, mas porquê esse Tem o nome, não é? Mas que ideia é essa? Porquê é que nós havemos de gostar de fazer xixi ao lado uns dos outros, ali, em agradável Realmente, acho que confraternização? não deve ser uma coisa nada agradável. mas Tratam-no não. sempre por Fernando Augusto. Não vou mudando o nome de cada vez, ok. vou mudando o nome. Olha que isso depois Bom, cria uma certa crise de identidade No Fernando Augusto. no Fernando sim, Augusto, não é? sim. O que eu sei é que eu só respiro de alívio quando corro para o lavatório e lavo as mãos. Até ter lido esta notícia que chegou ontem. E a notícia é sobre um estudo feito por microbiólogos. Eles revelam a tese inquietante de que o sabonete com que lavamos as mãos nas casas de banho públicas está quase sempre carregadinho de matéria fecal, não visível a olho nu. Estamos a falar daquelas maquinetas, não é? Que tem As um botão. maquinetas? A Sim. sério? Quando levamos lá a mão e carregamos naquilo e o sabonete sai, dizem eles que há tantos resíduos fecais, tantas bactérias envolvidas nessa operação, que mais vale, dizem eles, a pessoa lavar as mãos na sanita depois de puxar o autocolismo. Dizem que há menos bactérias aí do que no sabonete. Eu quero dizer que estes biólogos são umas bestas. E dizem isto porque nunca viram as sanitas das áreas de serviço de Portugal. Olhando para o interior delas e para o dispensador de sabonete líquido, eu ainda assim prefiro a matéria fecal do dispensador, porque cheira a rosas. O que eu sei é que desde ontem ando com um sabonete na algibeira, o meu próprio sabonete. Se tiver matéria fecal é minha e só minha, e devemos estimar o que é nosso. O único problema de andar com o sabonete na algibeira é que tenho as calças encharcadas. Mas tudo pela saúde e a higiene. Tenho bactérias comigo? Tenho, mas são as minhas. Eu imagino as minhas bactérias com a minha cara, o meu nariz e os meus óculos. E isso torna tudo mais aceitável e mais personalizado. Eu vou desenhar como é que são as minhas bactérias e vou pôr no Boa. Facebook do Cão e no da rádio. Tanta parte inquietante desta edição do Cão. Podemos pegar por tanta coisa. Sim, sim, é verdade. Eu retenho Fernando Augusto, mas isso se calhar sou só eu. Mas é terrível reter o Fernando Augusto. Mas exato, retens o Fernando Augusto, mas o teu ou o do Marco? Pá, Eu retenho sinceramente. na minha cabeça. Muito pior do que eu acabei de Muito dizer. pior do que Muito acabaste pior. de. Fecha lá isto, fecha lá esta Se edição. for que repetido isto- por um feixe eclair, epá, Não há. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta da primeira corrida Montepio. Corremos uns pelos outros. Inscreva-se e ajuda a Cruz Vermelha Portuguesa. Homes Place, agora com a nova adesão sem fidelização. Saiba mais em homesplace.pt ou visite um clube. E se precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais, chateie o 1820, o número que diz tudo. Tanto patrocíniozinho no Marco. Tanto patrocínio. esqueci-me de dizer, vou já ligar. O homem que mordeu o cão.